Boa tarde a você que acompanha aqui pela TV Candidez, também pelo canal da Missão Maria de Nazaré, mais um programa Palavra Viva. Sim, esse programa que vem, trazer vida à nossa vida através da Palavra de Deus, através da nossa partilha, através da oração, da meditação, da compreensão da Palavra do Cristo para as nossas vidas. Então, que nesse dia, nessa segunda-feira, onde a gente dá continuidade a essa 11ª semana do tempo comum, vamos continuar aí ouvindo Jesus no seu Sermão da Montanha, ali ainda no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Então você já pode ir preparando aí a sua Bíblia, você que costuma acompanhar o nosso programa com a Palavra de Deus. Se você não acompanha, esteja atento aí com os seus ouvidos para ouvir essa palavra, para podermos partilhar juntos mais um programa Palavra Viva. Vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, e pedir à nossa bendita Mãe, nossa querida Mãe, Nossa Senhora, que ela nos guie, nos conduza ao coração de Jesus, para que nesse coração possamos buscar nos configurar e transformar também o nosso coração velho, o nosso coração de homem, de mulher velhos, ao novo coração, uma nova vida. Então vamos pedir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos. Que alegria, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando o programa Palavra Viva. Vamos então ler o Evangelho desse dia, dessa segunda-feira, da 11ª semana do tempo comum. O Evangelho que nós vamos partilhar nesse dia está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 ao 42, onde diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse dia em que a gente, depois de celebrar aí na semana passada a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós continuamos, esse tempo comum, esse tempo ordinário, de nos achegar ao Senhor através do seu ensinamento, através do seu discurso, das suas narrativas, do Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus. Então, nesse dia aqui, Jesus ele vem aqui fazer 3 exortações, diante de uma lei antiga, aquela famosa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, mas na verdade o que Jesus quer não quer nos mostrar que não é bem assim ao pé da letra que nós devemos seguir essas 3 exortações, até mesmo porque nós podemos nos recordar de quando Jesus falava ali, ao ser preso por aqueles guardas ali do Sinédrio, em que Jesus fala e ele é bofeteado e na verdade ele não dá a outra face, mas ele
né, pergunta que mal ele disse, né, para ele ser agredido, para ele ser, né, esbofeteado. Então, Jesus ele quer para nós nos prevenir de toda e qualquer tipo de vingança. Eu não sei, meu irmão, se na sua vida, na sua história, naquilo que você, né, vive no seu ciclo aí familiar, no seu ciclo de amigos, do trabalho, aí onde você, né, costuma, onde você vive, se você traz no coração, talvez, né, de pessoas do passado, uma espécie de vingança. Mas o Senhor não quer isso para nós. A vingança não é de Deus. A vingança não provém do Espírito de Deus, do Espírito Divino. A vingança é algo que nos oprime. A vingança é algo que vai, nos adoentando, que vai nos tornando pessoas doentes interiormente, vai fazendo com que a nossa alma se desfaleça, esmoreça diante da graça, diante do amor que Deus tem para derramar sobre os nossos corações. Então é por isso que Jesus hoje ele quer nos exortar. Então, Jesus ele faz 3 exortações. Primeiro, né, ele vai dizer: eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Depois ele vai falar: se alguém abrir um processo, né, para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. E se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. É preciso entender que Jesus, nesse ensinamento, que Jesus, nesse discurso, nesse sermão da montanha, ele traz em si, né, 3 elementos. Primeiro, não buscar a vingança. Nós não podemos ser vingativos. Nós precisamos a todo momento, e a gente ouvia isso, né, no evangelho da quinta-feira passada, né, não vá fazer a sua oferta a Deus sem antes perdoar o seu irmão. Não ofereça a Deus a sua vida, não ofereça a Deus, né, os seus bens, não ofereça a Deus, muitas vezes, até o seu dinheiro, né, sem antes perdoar. Quantas vezes nós perdemos o céu, nós perdemos a graça de Deus porque nós não perdoamos? Quantas vezes nós ficamos doentes porque não sabemos e não aprendemos a perdoar? Nós precisamos aprender a perdoar não por nós mesmos, do nosso jeito, da nossa maneira, né, da maneira que nós achamos que é certo perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar como Deus nos perdoou, assim como Deus nos perdoou. Ele não olhou para as nossas misérias, ele não olha para as nossas faltas. O Salmo já vai dizer o que é o homem para que Deus se lembre dele, para que Deus o trate com tanto carinho. Então, o primeiro ponto, o primeiro preceito, né, que Jesus, né, podemos dizer assim, através do dom do conselho, Jesus traz aqui para aquela multidão, para os seus discípulos, não buscar a vingança. O segundo ponto é estar disposto a dar a outra face, ou seja, a receber antes outra injúria do que compensar o mal com o mal. Ou seja, Jesus não quer que a gente pague o mal com o mal. Jesus quer que nós nos levantemos e nos coloquemos diante das circunstâncias adversas que podem, né, nos acometer no nosso dia a dia, né, seja num trânsito, ali, numa discussão de trânsito, num momento de impaciência, no momento em que você se injuria com alguém, com um irmão. Jesus não quer que a gente pague o mal com o mal. Jesus quer que nós resistamos ao mal fazendo o bem. Então essa é a proposta de Jesus nesse seu segundo conselho aqui, né? Nesse preceito que Jesus traz no evangelho de hoje de São Mateus. Não compensa. O mal não compensa, meu irmão. O mal só traz morte. O mal só traz tristeza. O mal, ele só quer fazer com que a gente se perca, com que a gente se perca o céu, com que a gente perca a graça de Deus, com que a gente perca. É preciso aprender a sofrer ali, né, e pedir ao Senhor com piedade, com insistência, com perseverança, a graça da mansidão. Deus colocou em nós, assim como Deus também traz essa santa ira. A santa ira, o que é santa ira? Parece estranho, mas a ira não é pecado? Sim, tem a ira que é pecado, né? A ira é quando eu desejo o mal do outro, eu desejo até mesmo a morte do outro, quando eu estou, né, quando eu fico nervoso, irado. Mas existe também a santa ira. A santa ira é essa capacidade de suportar momentos adversos,
de suportar e de buscar vivenciar, experimentar coisas difíceis, coisas penosas para nós. Deus assim nos reveste. Então, que hoje o Senhor nos dê a graça, essa disposição de dar a outra face, que na verdade nada mais é do que receber até mesmo outra injúria do que compensar o mal com o mal. O terceiro ponto, o meu terceiro conselho de Jesus aqui no Evangelho de hoje é justamente isso, é estar disposto também a perdoar as ofensas pessoais sempre que a caridade e a glória de Deus assim exigirem. Sempre que a caridade e a glória de Deus assim exigirem. Então, é preciso fazer um exame de consciência, Santo Inácio de Loyola, ele faz essa proposta para aqueles que costumam ler as suas obras e para a sua ordem, ele fazia essa proposta de um exame de consciência várias vezes no dia. E nós precisamos disso, até para perdoar, até para reconhecer os nossos pecados, até para reconhecer as nossas misérias, nós precisamos de Deus. Esse arrependimento, essa contrição vem de nós. Então, Deus também nos ajuda a olhar para os nossos, a olhar para as situações da nossa vida e nos ajuda também a perdoar. Nos ajuda a perdoar para que isso, aqui como vai dizer, porque isso é uma exigência da caridade, é uma exigência do amor de Deus que nós experimentamos na nossa vida. Não podemos dizer que somos católicos, que experimentamos do amor de Deus e não conseguimos perdoar o nosso irmão, e não conseguimos perdoar muitas vezes parentes próximos, pais, meu pai, minha mãe, que às vezes me ofenderam, que às vezes me abandonaram num determinado momento da minha vida. Então, é preciso perdoar. Isso por causa da caridade de Deus, da caridade que foi infundida em nós pelo batismo. Somos filhos de Deus, filhos e filhas amadas de Deus. Então, precisamos, de fato, receber essa graça de Deus, a graça de perdoar. É isso, meu irmão. Programa Palavra Viva aqui, partilhando hoje com você a respeito disso. Não pagar o mal com o mal. É preciso perdoar para a glória de Deus, por causa da caridade que Deus infundiu no nosso coração. Vamos para um breve intervalo, nosso programa Palavra Viva, e já nós voltamos para continuar essa partilha, essa meditação, e fazermos a nossa oração nesse dia. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, programa Palavra Viva nessa segunda-feira, chegando até você com essa palavra de Jesus, esse discurso de Jesus, que faz parte ali do sermão da montanha de Jesus dando continuidade ao seu sermão da montanha, aquelas multidões, aos seus discípulos, trazendo hoje aqui algo até um pouco assim, vamos dizer, polêmico, se nós devemos ou não viver esse olho por olho, dente por dente, diante de alguma situação de injúria, de alguma situação de violência contra nós, de contrariedade. Mas na verdade o que Jesus de fato quer através desse discurso, como forma de conselho, e não diretamente uma exigência da caridade e da glória de Deus,
mas como forma até mesmo de nos mortificar, mas e também não no sentido de provocar o outro irmão, mas nós, quando somos injuriados, quando somos injustiçados, perseguidos, devemos de certa forma buscar essa temperança, essa mansidão, essa santa ira que em momentos difíceis de suportar, nós assumimos esse mesmo sentido, o mesmo sentir de Cristo, o mesmo que ele assumiu ali sendo injuriado, sendo espancado, sendo esbofeteado, recebendo cusparadas, soube expor aquelas pessoas que o maltratavam, que estavam o condenando, que mal ele fez, que mal ele fez. Então, a nossa palavra deve ser essa, meu irmão, minha irmã, quando nos sentimos assim, como Jesus. Nós precisamos nos colocar no lugar de Jesus e pensar o que Jesus responderia a esse irmão, essa irmã, o que Jesus responderia ao meu pai, à minha mãe, no momento, até mesmo assim, a gente nesse tempo de pandemia, a gente ouve falar que o quanto a violência doméstica aumentou. Eu sei que às vezes é difícil falar, você não sabe da minha realidade, não sabe do que eu vivo na minha casa, com os meus, mas eu sei que o mal ele não deve ser pago com o mal. A violência ela não deve ser paga com a violência. Jesus quer nos eximir de toda e qualquer tipo de vingança contra a outra pessoa, contra, muitas vezes vamos dizer assim, o nosso adversário. Mas isso não nos limita em não expor ao outro que mal eu lhe fiz. Que mal eu lhe causei para poder receber essa agressão? Que mal eu lhe causei para ser exposto por você, sei lá, porque hoje as pessoas têm várias formas de nos ferir, seja através de uma rede social, de uma postagem na rede social, seja através de um comentário em alguma postagem minha numa rede social. Hoje as pessoas têm usado desses meios sociais, das mídias sociais, para poderem provocar as pessoas, para poderem agredir as pessoas. A gente vê muito na internet aquelas fotos que a palavra muitas vezes machuca muito mais do que um ato de violência, um soco, Então, hoje, nem necessariamente a pessoa não precisa de atacar a pessoa ali fisicamente para poder agredi-la. Muitas vezes com palavras, com exposições, muitas vezes com postagens tendenciosas, ela é capaz de denegrir, de acabar com a imagem, e muitas vezes com mentiras também. Então são várias formas, e Jesus ele vem, ele vem, como se diz, que contrariar esse instinto, essa inclinação à vingança, de nos vingar, de devolver com a mesma moeda o mal sofrido por outras pessoas em determinadas situações da nossa vida. Então nós precisamos assumir hoje, assumir esses conselhos de Jesus que eu disse no primeiro bloco, de não buscar a vingança, de estar disposto a dar a outra face, que na verdade é receber antes essa outra injúria do que compensar o mal com o mal, e estar disposto a perdoar as ofensas pessoais sempre que a caridade e a glória de Deus assim exigirem. E aqui eu gostaria de me aprofundar um pouco com você sobre essa questão da caridade e da glória de Deus assim exigirem, que é de conselho, porém, que façamos tudo isso ao pé da letra, embora nem a caridade nem a glória de Deus assim nos exigem, mas como forma de mortificação mesmo para nós. Não no sentido de provocar a outra pessoa que me causou, ou que, como se diz, me causou esse dano moral, vamos dizer assim, esse dano moral, esse dano físico, independente do mal que a pessoa me causou. Mas expor a ela de bom grado. Com que intenção? O que eu te fiz? Então é importante a gente ter essa ciência, pedir a Deus a graça de nos dar o discernimento ao responder às pessoas no momento em que a gente está nervoso. Na verdade,
O critério que a gente deve usar é de nunca rebater as pessoas quando a gente estiver nervoso, de nunca discutir com o outro. Casais, né? Quantos casais a gente vê, né, acabam entrando em briga, né? Em discórdia, porque acabam discutindo no momento de tensão, no momento em que estão, né, fora do controle. Né? Não é a hora de conversar. A hora de conversar é a hora quando tudo está, né? Quando eu estou calmo, eu sei que parece fácil falar, mas muitas vezes nós não temos, infelizmente, esse controle sobre as nossas atitudes, né? Nós não conseguimos nos controlar, né, no momento de raiva, no momento de tensão. Jesus vai dizer, ele começa dizendo isso, né? Não enfrenteis quem é malvado. Ou seja, se eu sei que eu tenho essa inclinação à ira, né, ao rebater, ao vingar, eu não posso enfrentar. Né? Não posso enfrentar, eu preciso me reordenar para poder falar com o outro, para poder dialogar, para poder me comunicar. Então vamos assumir hoje, né, nesse dia, e eu quero aqui bater na tecla do perdão que nós precisamos, né, oferecer, no perdão que nós precisamos, né, liberar no nosso coração para as pessoas que fazem parte da nossa vida, ou pessoas que passaram pela nossa vida e acabaram deixando um rastro de maldade, né? Então vamos pedir ao Senhor nesse dia a graça de perdoar. Como é difícil perdoar, meu irmão, mas nós não podemos mensurar o quanto o perdão é capaz de iniciar um processo de cura, um processo de salvação da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. É preciso perdoar, assim como Deus nos perdoou, mesmo sem nós merecermos, mesmo nós pecadores, nós falhos, nós miseráveis, Deus assim nos perdoou. Deus nos tratou com carinho. Deus se lembrou de nós. Se a gente pode pegar aqui diversas passagens na Bíblia em que Deus, né, Ele não nos abandonou. Mesmo nós pecando contra Ele, mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós muitas vezes adulterando a vontade, aquilo que Ele nos pedia, mesmo nós muitas vezes nos desviando da vontade de Deus. Olha para a tua vida hoje, meu irmão. Faça um exame de consciência. Faça se possível, busque o sacramento da reconciliação. Ajuda a graça de Deus, meu irmão, nesse dia. Ajuda a graça de Deus, minha irmã, nesse dia. Perdoe. Perdoe quem você precisa perdoar. Seja seu pai, seja sua mãe, seja um irmão, uma irmã, seja alguém da sua família, seja um amigo, uma amiga, seja alguém que você se relacionou, né, que hoje não está junto mais. Quantas decepções nós trazemos, quanta desconfiança, quantos medos nós trazemos em nós, quantas pessoas sofrendo com síndrome de pânico, né? Não conseguem mais se relacionar com mais ninguém, ficam, né, pulando de relacionamento em relacionamento porque não conseguem mais se fixar em alguém, não conseguem mais se estabelecer em um relacionamento. Tudo isso pode ser a grande causa. Isso pode ser a falta de perdão. E o perdão, a força do perdão, tem um grande efeito, uma grande força de salvação para a nossa vida. Então que nesse dia, que nessa segunda-feira, nesse início de semana, estejamos dispostos, né, a perdoar. Estejamos dispostos a não vingar. Né? Quantas vezes dentro de nós nós ficamos alimentando esse, né, eu vou pagar com a mesma moeda aquilo que eu sofri por aquela determinada pessoa, pelo fulano, pelo ciclano, que fez isso, fez aquilo comigo. Quantas vezes isso vai crescendo em nós, vai se tornando um monstro dentro de nós e acabando, né, e quem está perdendo com tudo isso acaba sendo nós mesmos. Nós perdemos a graça, nós perdemos o amor que nós experimentamos, nós perdemos a glória de Deus, nós perdemos a caridade, né, que Deus infundiu no nosso coração. Então, que hoje nosso anjo da guarda, que hoje a Virgem Maria, que hoje, né, Deus possa assim derramar sobre nós uma graça especial, uma graça de perdoar, de liberar perdão
no nosso coração, para que todas as feridas, para que tudo aquilo no nosso coração que está machucado seja restaurado em nome de Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, pela força da sua palavra, nós sejamos restaurados e recebamos de Deus um novo coração. Que alegria, meu irmão, essa palavra de Deus. Saber que Deus te ama, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa. Que o Senhor possa hoje te alcançar, que você tenha uma semana abençoada, porque o programa está chegando ao fim nesse dia, mas durante toda a semana você pode acompanhar o programa Palavra Viva pela TV Candidez e na hora que você quiser pelo nosso canal no YouTube. Tá? Fica aqui o meu forte abraço para você, que Deus continue te abençoando e salve Maria! Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.